Legendas. Legendas criadas por Dima Torzok. Legendas criadas por Dima Torzok. Legendas criadas por Dima Torzok. Bem-vindos ao canal Politeca. Obrigado pela presença. Apoie com like e inscrição no canal. Leon Weinstein está conosco hoje. Olá, Leon. É um prazer vê-lo. Boa tarde. Agradeço pelo convite. E então, Trump terminou seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ultrapassando o tempo regulamentar em 45 minutos. Lembro que, de acordo com o estabelecido pelo presidente da Assembleia Geral, cada líder tem um limite de 15 minutos. E o Trump, ele falou por quase uma hora. Ele disse que eu estava certo em tudo. Eu sou muito bom em prever eventos. Eu até tenho um boné que diz que Trump estava certo em tudo. Dizem que ninguém se elogiou tanto na tribuna da Organização das Nações Unidas como Trump. Mas eu quero conversar com vocês sobre coisas bastante importantes que Trump abordou em seu discurso. Em primeiro lugar, ele acusou a Organização das Nações Unidas de ter desviado bilhões de dólares na reforma do prédio da secretaria e chamou suas atividades de ineficazes e perdulárias. Não é a primeira vez que fazem essas declarações. Durante seu primeiro mandato, os Estados Unidos da América congelaram parte do financiamento de estruturas internacionais, alegando burocracia e corrupção. Que mensagem Donald Trump transmite agora e quais impactos isso pode ter para sua organização e para a ordem mundial? Bem, eu realmente espero que ela seja fechada, porque é absolutamente sem sentido. E não falo isso só após o discurso de Donald Trump. Já digo há cerca de 15 anos participando de fóruns e na internet no meu canal. Para que ela serve, ninguém entende, porque na verdade eu nem consigo imaginar o que ela faz. Por exemplo, nenhum conflito que aconteceu no mundo hoje, ela deveria, em teoria, ela foi criada para resolver problemas e, digamos assim, para acabar com os conflitos. Ela não resolveu nenhum conflito. Armênia, Azerbaijão, por exemplo, Índia, Paquistão, por exemplo, e assim por diante. Se ela não tem meios nem instrumentos para resolver conflitos, então para que ela serve? Se ela tem instrumentos e não faz isso, para que ela serve? E a segunda coisa é, imagine que esses capacetes azuis, os chamados, se posicionam em algum lugar entre a Ucrânia e a Rússia. Só a Rússia avança, eles fogem imediatamente por não serem capazes. Apesar de usarem capacetes azuis e de estarem presentes, eles não conseguem conter ninguém. E além disso, e por último, mas provavelmente o mais importante, é que os países lá não votam de acordo com a consciência, como está escrito na carta, proteger, promover e assim por diante, mas votam de acordo com seus interesses econômicos e políticos. Lá, 57 estados muçulmanos votam em bloco, por exemplo. Por quê? Não nos importamos com o que nossos irmãos fazem. O importante para nós é que eles são nossos irmãos. Da mesma forma, basicamente, o Ocidente age assim, e da mesma forma o chamado Sul já começou a agir assim há muito tempo. Os estados que tentam, digamos assim, bajular alguém para algum tipo de relacionamento futuro, votam como os donos querem, ou seja, como aqueles que desejam. Por exemplo, a Ucrânia pegou e votou. A Ucrânia, o que ela quer? Ela quer libertar seus territórios, mas dizem para ela não. Lá há um inimigo forte, muitos com vários canhões, por isso não conseguem expulsá-los. Por isso vocês devem aceitar ceder parte do território para esse inimigo, que organizará ali seu próprio estado ou algo parecido. Assim, bem, como posso dizer, a Ucrânia precisa compreender que Israel também enfrenta ocupação territorial e ataques constantes a partir dessas áreas. Israel tenta eliminar essas pessoas, assim como a Ucrânia e outros, quem ela espera dinheiro e ajuda, não porque ela ache que Israel não deva fazer isso, mas ela diz para Israel, não,
Organize um Estado no seu próprio território para que você seja atacado. Ou seja, por que falo da Ucrânia? Não quero dizer que ela seja ruim. Para que seus espectadores, ouvintes, entendam que até mesmo o próprio país deles age não do ponto de vista, digamos, do bom senso. Bem, é claro que desde 1948 há o extermínio constante de judeus em Israel, tentativas de tomada de território, assassinatos. O slogan do mar, lá, do rio ao mar, significa apenas uma coisa, caso alguém não saiba, vou dizer agora. Isso quer dizer que vamos exterminar todos os judeus que vivem entre o rio e o mar. É por isso que, vejam, todos, inclusive o país Ucrânia, votam da maneira que lhes convém e não de acordo com a consciência. Para que votar se já sabemos antecipadamente como cada um votará? Bem, esse é um ponto interessante, já que os Estados Unidos tradicionalmente atuavam como principal doador e árbitro. É possível esperar uma revisão da própria arquitetura das instituições internacionais e podemos afirmar que esta é a última Assembleia Geral? Não podemos evitar a última Assembleia Geral, porque há muitas pessoas enganadas, ou melhor, pessoas que não analisaram isso seriamente, que a maioria deles, eu acho, acredita que de alguma forma ela ainda é necessária, embora só consuma dinheiro e nada mais. Nunca houve um árbitro na Organização das Nações Unidas nos Estados Unidos da América, existem vários desses árbitros. Se falarmos sobre arbitragem, a própria Rússia tem direito de veto. Por favor, mais um árbitro. Vocês podem decidir o que quiserem e depois eu digo não. E tudo desmorona. Qual o sentido dessa organização, afinal? Negociações normalmente só acontecem presencialmente, porque mesmo que eu esteja negociando com você em nome do meu grupo, nesse meu grupo muitas vezes existem tarefas e ideias completamente opostas ou simplesmente divergentes. Como posso negociar em nome de um grupo que tem ideias diferentes sobre um assunto muito específico? Sim, vamos pensar juntos em como desenvolver o gás em tal e tal lugar, mas em questões mais amplas, não. Cada um tem suas próprias ideias. Cada presidente acha que ou o seu país ou ele mesmo, sua família e os bandidos com quem governa são os mais importantes. E os interesses deles são mais importantes do que os interesses do planeta Terra ou dos oprimidos. Quem se importa com os oprimidos? Quem atualmente ouve sobre o que ocorre em Darfur ou na África e quantos foram massacrados lá? Ninguém se importa, então parem de fingir, isso é nojento. Também há outras declarações interessantes sobre o clima e coisas do tipo. Se tivermos tempo depois, falamos sobre isso. Agora vamos ao principal. Trump disse que os Estados Unidos da América estão prontos para impor tarifas rigorosas à Rússia, mas sem a Europa não serão eficazes. Em princípio, nada de novo, mas considerando que muitos países europeus ainda dependem do gás e do petróleo russos, até que ponto é realista esperar que a União Europeia tome uma medida dessas? Por que Trump volta a enfatizar isso e podemos dizer que os Estados Unidos da América, ou melhor, Washington, está basicamente transferindo a responsabilidade pela eficácia das sanções para a Europa? Anteontem, Ursula declarou que a União Europeia não vai mais comprar fontes de energia da Rússia e, além disso, não vai comprar fontes de energia que foram adquiridas da Rússia, processadas e depois revendidas pela Índia e pela China, ou seja, para a própria União Europeia. Ela disse isso, mas não decidiram ainda. O que o Trump disse agora, ele basicamente está dizendo para eles: pessoal, falem o que quiserem, tanto faz. Por que eu deveria lutar por vocês? Certo? E se vocês não estão só falando, então, como se diz, coloquem seu dinheiro onde está a sua boca. Desculpe, né? Estou traduzindo um provérbio do inglês. E vamos agir juntos, porque eu não vou lutar sozinho por vocês. Nesse caso, vou defender apenas meus próprios interesses. Se são interesses globais, façamos juntos. Legendas. Por outro lado, sabe a questão? Bem, que ele converse com Orbán, afinal a Hungria é um dos principais compradores de petróleo russo, então ele tem um bom relacionamento com Orbán. Pelo que sabemos, ele mesmo já declarou isso várias vezes. Mas isso é uma relação pessoal entre os presidentes e o primeiro-ministro. Acho que você está caracterizando isso corretamente. Quando Trump diz tenho um ótimo relacionamento com o ditador norte-coreano, ele não quer dizer o que você acabou de sugerir.
Então, eu já dirigi uma empresa bastante grande. Na verdade, eu já dirigi várias empresas, mas uma delas era grande, com cerca de 20 mil pessoas trabalhando ao todo. Ou seja, o volume de negócios era significativo e exigia bons contatos nas cidades com bases. Era, por assim dizer, importado. Por isso, Japão, Estados Unidos da América, Ucrânia, entre outros, transportávamos mercadorias, fabricávamos e reembalávamos vários itens lá. Então, se de alguma forma você conseguiu brigar com um funcionário, mesmo que você esteja levando propina para ele, isso não fazia diferença. Você já tinha discutido com ele. Para poder negociar normalmente, você precisa estar em bons termos. Todo mundo entende, irmão, que cada um defende seus próprios interesses. Sim, os seus sejam do seu país ou departamento, não sabemos e não importa. Então, para que você tenha sucesso nas negociações, é preciso criar a aparência de um bom relacionamento. É isso que o Trump faz, que lidou a vida toda com bandidos que estão no ramo imobiliário. Amigos, escrevam sua opinião nos comentários. E o Trump diz que contava com um fim rápido da guerra, considerando novamente seu bom relacionamento com o Putin. Ao mesmo tempo, ele destacou que muitos achavam que a Rússia venceria em 3 dias. Como podemos interpretar essa posição e essa retórica? Isso é um reconhecimento da subestimação da Ucrânia, da sua resistência, ou também um reconhecimento da própria incapacidade? Acredito que Trump comprovou sua capacidade, por isso sua última pergunta me deixou confuso. Então, vamos olhar para o Azerbaijão e a Ucrânia, vamos olhar para o Congo, Ruanda. Lá, 6 milhões morreram, bem mais que na Ucrânia, então a guerra foi mais séria lá. E a situação em que ele resolveu o conflito entre a Índia e o Paquistão, ou seja, ele tinha a capacidade de agir. Sabe, quando uma pessoa venceu, digamos, 20 lutas e ainda está lutando em mais uma, dizer que ele provou sua incapacidade é, no mínimo, engraçado. Ou seja, a capacidade de agir do Trump já foi provada há muito tempo, né? Ele nem precisa provar mais. A palavra do Trump destrói países. Ele falou sobre o Canadá, e no Canadá começaram a rir, a zombar disso. Agora, 2 províncias deixam o Canadá e se unem aos Estados Unidos após preparativos, porque no começo foi a palavra, e a palavra de Bela Trump deu a eles a oportunidade de entender para onde deveriam ir. Nós não queremos canadenses liberais em nossa união, mas receberemos com prazer essas 2 províncias que são as únicas. Eles ganham dinheiro, por isso são de direita, não de esquerda. Por isso não querem o socialismo que os outros desejam, que tira o dinheiro deles e divide. E agora sobre a sua pergunta principal. Trump disse, sim, eu li. Eu achava que tanto a liderança da Ucrânia quanto a liderança da Rússia eram pessoas normais e pensantes. Bem, sabe, Napoleão também conquistava territórios, e na Itália ele era odiado, e Genghis Khan exterminava cidades inteiras. Ou seja, por 6.000 anos seguidos, era preciso que Caim tirasse algo de Abel ou Abel de Caim, e pronto, uma pedrada na cabeça e acabou. Ou seja, isso não começou com o ataque da Rússia à Ucrânia ou à Geórgia. Isso começou há 6.000 anos, 5.790, quantos anos atrás for. Então, o Trump achava que de ambos os lados havia pessoas pragmáticas. Ele descobriu que... Por isso ele decidiu, eu vou dar a eles, pessoal, eu vou dar a eles uma oportunidade incrível de cooperar, em vez de se matarem uns aos outros. Sim, claro, ele não calculou direito. Ele, assim como na época o Schwarzenegger, chegou e se tornou governador aqui na Califórnia. Após 2 ou 3 dias perguntaram, teve alguma surpresa? Ele respondeu, sim, teve. Uma surpresa. Eu achava que atores, músicos e outros tipos eram todos cobras, né? Mas em comparação com os políticos, nós somos crianças pequenas. Então foi assim que Schwarzenegger subestimou, porque em comparação com os políticos, os atores são crianças pequenas. Da mesma forma, Trump subestimou que tanto a liderança russa quanto a ucraniana têm seus próprios motivos para continuar a guerra. Levon, vou voltar à sua analogia. Então, qual a dificuldade se já houve 20 batalhas e uma segue em andamento? Como Trump disse, terminou 6 guerras, mas a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda continua. Qual é o obstáculo?
O problema é que ambos os governos ou lideranças, chame como quiser, não querem, cada um por seus próprios motivos, acabar com essa guerra e fazem de tudo para que ela não termine. Mais uma vez, cada país acredita estar certo e agir corretamente. Por exemplo, a Ucrânia quer expulsar, não é só querer é óbvio, né? Mas ela coloca como condição para o fim da guerra a expulsão da Rússia de todo o seu território. Ela não pode fazer isso sozinha, ninguém vai fazer isso por ela. Ou seja, em outras palavras, essa é uma tarefa absolutamente irreal. A Rússia, por sua vez, não consegue avançar de forma alguma, porque Zaluzhny fez uma brilhante apresentação em Londres explicando como a guerra mudou hoje. Então, um explicou com precisão, porque nenhum dos dois países pode avançar neste estágio, nem para lá, nem para cá. A Rússia quer, para terminar a guerra, conseguir mais um pedaço de terra que ela mesma não consegue conquistar. E quem vai conquistar? Quem mais senão outro? Ou então simplesmente me deem, né? É isso? Em outras palavras, ambos os lados ainda não chegaram a um ponto, a uma condição em que diriam: chega, vamos acabar com a guerra e realmente decidir como terminar essa guerra. Eu entendo que, ao me ouvirem, muitos pensam que a Ucrânia está totalmente certa e a Rússia totalmente errada, enquanto na Rússia pensam o oposto. Sim, é isso mesmo. Ao mesmo tempo, Trump chamou a China e a Índia de principais patrocinadores da guerra por comprarem recursos energéticos russos. Quão justa é essa afirmação e podemos considerar isso como um tipo de sinal para uma futura pressão sobre Pequim e Delhi por parte de Washington? E isso não levaria a uma divisão ainda maior entre o Ocidente e os países do Sul global? Bem, veja, todos nós começamos a repetir essas palavras Sul global, sendo que não há nada de global nisso. Global significa algo geral, completo e coisas do tipo. Do meu ponto de vista, não aconteceu uma união incrivelmente estranha dos fornecedores contra seus próprios consumidores. Isso me surpreende tanto que até agora eu acho que tem alguma pegadinha nisso. Quando iniciei nos negócios, a vida e a liderança começaram a me ensinar, como dizem. Por pouco tempo, mas trabalhei para os outros. Depois aconteceu que praticamente a vida toda eu inventava alguma coisa, liderava, organizava e trabalhava. E a vida me ensinou que o seu maior asset, o seu maior patrimônio, o seu maior bem é o seu cliente. Nos últimos anos, estive envolvido no negócio de galerias. Eu fornecia arte para algumas galerias dos Estados Unidos da América. E quando eu pergunto para a galeria, me conte sobre você, a primeira coisa que eles dizem é: nós temos uma lista de 5.000 compradores, nós temos uma lista de 30.000 compradores. Não importa onde eles estão, não importa absolutamente nada, só uma coisa importa. Aqui está uma lista de compradores leais para quem você pode falar ou que visitam o site ou a galeria todo mês. Verificar. E o que tem de novo aí com você? E toma um chá com você. E você conta histórias para eles e faz de tudo para que seja agradável voltar da próxima vez. Então, Índia ele é fornecedor, não há mercado lá na Índia. Existe, claro, mas apesar de 1,4 ou 1,5 bilhão de pessoas, o mercado equivale ao de 200 mil na Europa. A China também tem 1,4 bilhão de habitantes. E 3/4 da população não conseguem comprar nem mesmo a sola de uma bota italiana, por assim dizer. E a Rússia, que é basicamente um posto de gasolina, países sem mercados, que não podem simplesmente virar e dizer: então agora vamos começar a vender para outra pessoa. Para quem eles vão vender? Agora, Estados Unidos da América, União Europeia, Japão e Coreia do Sul dirão: vão se catar? Então, para quem vão vender? E de quem vamos comprar? Temos muitos para comprar. Não são tão organizados. Em 2, 3 ou 4 anos, vamos nos adaptar totalmente aos produtos indianos, né, chineses e russos e nos afastar deles de vez. E o que farão? Vão desmoronar 1 ano após iniciarmos a redução. A única opção deles é guerrear contra nós. Mas quem faria isso hoje em dia? Talvez em 20 anos a China consiga, mas agora certamente não. Nós temos 800, quantas restaram? Ou 800, não me lembro. 8 bases pelo mundo. E a China tem 5. Como eles vão lutar contra a gente? E coisas do tipo. Além disso, assim que cortamos eles das tecnologias, nem a Rússia, nem a China, nem a Índia produzem tecnologias em seus próprios territórios.
Mas quando pessoas da China, Índia ou Rússia vêm para a América, por algum motivo começam a produzir novas tecnologias de forma mágica. A situação é a cultura, que na América pode ser chamada de qualquer coisa, como o clima, que é bom lá. As pessoas chegam e mostram suas habilidades criativas. Por quê? Não sei explicar, mas existem dois lugares onde as habilidades criativas aparecem: Israel e Estados Unidos. Não há mais. 1,4 bilhão de pessoas vivem na Índia. Quantos deles receberam nos últimos 20 anos prêmios Nobel de Ciência? Quantos na Rússia, entende? E os Estados Unidos e Israel levam todos os prêmios Nobel que existem em todas as áreas da ciência. Então, algo está acontecendo com a tecnologia. Assim que algo novo surge, onde são feitos os novos telefones? É verdade, eles são montados na China porque lá a mão de obra é barata e podem trabalhar por 30 horas seguidas. Na China, ninguém reclama e todos parecem felizes, mesmo explorados. Por isso, a união do posto de gasolina com o fornecedor contra seus próprios clientes é chocante. Ótima analogia, Leão. Ao mesmo tempo, se reunirmos todas essas declarações e partirmos das críticas à Europa, das acusações à China e à Índia e das insinuações do Trump sobre sua própria capacidade de acabar rapidamente com a guerra, como você acha que a estratégia americana será formada agora? Como hoje houve uma publicação na Reuters, ela já havia sido feita antes, mas agora apareceu na mídia já traduzida. Continuação. Em Kiev cresce a falta de esperança por novas sanções rigorosas dos Estados Unidos da América contra a Rússia. No geral, é necessário revisar a estratégia e focar nas forças internas. Então, como os Estados Unidos da América vão agir nesse contexto, em que se apoiar agora e que estratégia construir na Ucrânia? A Ucrânia não tem ajudantes, a Ucrânia tem apenas apoio parcial. Companheiro de viagem. Bem, não dá para chamar a Inglaterra e a União Europeia de companheiros de viagem. Quando, um dia antes do voo para assinar o Acordo de Paz, em 1922, depois do início da guerra, do primeiro choque de surpresa na Rússia, totalmente atônitos por terem sido expulsos de Kiev e etc. Três coisas funcionaram. Então, a primeira coisa é a incrível perseverança do povo ucraniano. A segunda é que Zelensky não fugiu. Como Biden esperava, e até enviou um avião por causa disso, né? A Rússia também esperava. Por fim, vocês receberam javelins do Trump naquela época. São essas três. Reconheço que havia mais de 100 motivos, mas esses três foram os principais que impediram a Rússia. Nesse momento, a Rússia ficou tão chocada que estava pronta para assinar. São condições opressivas e horríveis, mas a Ucrânia já as aceitou 2 vezes, no primeiro e no segundo Minsk. A Rússia estava disposta a desistir de suas exigências anteriores e retomar o acordo de Minsk, com algumas variações. Inclusive, eles estavam até dispostos a ignorar o fato de que, por assim dizer, haveria um grande exército na Ucrânia e coisas do tipo. Porque antes eles exigiam isso. Então, nesse momento, chega Boris Johnson. A Aramia contou tudo isso detalhadamente para Zelensky e depois disse que era só isso, que havia acabado. Desculpe, eu espirrei, o nariz coçou, peço desculpas. Aramia contou toda essa história. Johnson praticamente confirmou isso. Ele veio para dizer, em nome da União Europeia e em nome da América de Biden, continue a guerra, não ouse terminá-la, nós vamos te ajudar, não se preocupe, tudo vai ficar muito bem, vamos derrotar os russos e etc. Agora não vou entrar nisso, para que isso foi feito? Que tipo de amigos eles são? Sim, são amigos, mas têm seus próprios interesses. E o Biden, que durante 4 meses sabia que a Rússia atacaria a Ucrânia de 4 lados. Foi mencionada uma data, foi mencionado o número de soldados. Ele disse 175 mil, atacaram com 155 mil ou algo assim. Sim, ele mencionou ataques de 4 direções no fim de janeiro ou início de fevereiro. E isso ocorreu em fevereiro. Lá com um pequeno atraso, não sei porquê. Então, sabendo de tudo isso por 4 meses, nem os Estados Unidos da América, nem a Europa, nem a OTAN fizeram nada. No fim, era fácil parar isso. Fácil. Leva a 5ª ou 6ª frota pelos estreitos da Turquia, leva até as costas da Ucrânia, coloca de volta os mísseis na Polônia, que o Obama tirou, embora eles estivessem lá antes, manda 20 mil soldados da Organização das Nações Unidas para um exercício conjunto com a Ucrânia.
E quem é que vai atacar? Ou seja, deixaram atacar primeiro, depois deram só a quantidade de armas suficiente para conseguir segurar uma certa quantidade de território. Mas avançar, com certeza não. Derrotar os russos, com certeza não. Expulsar os russos da Ucrânia, com certeza não. Para quê? Por quê? Será que esses seus amigos ucranianos são caras tão estranhos assim? Por isso não dá para contar com ninguém, só consigo mesmo. E se algum dia passar esses óculos cor-de-rosa, ou como quer que se chamem, e os ucranianos entenderem que estão sozinhos no mundo? O ponto de partida deve ser apenas as próprias forças, nada além disso. Só então começará uma política real e um movimento em direção à parada e ao fim da guerra. Vou te perguntar rapidamente sobre a Europa também. Segundo a Reuters, a Ucrânia pode perder parte da ajuda dos Estados Unidos da América e também o apoio europeu. Isso se refere à sua fala sobre companheiros de viagem. Qual o tamanho desse risco, na sua opinião? A União Europeia está preparada para compensar uma possível redução do envolvimento americano? Na Europa também aumentam o cansaço e as divergências sobre seguir apoiando militarmente a Ucrânia? Bem, o apoio militar à Ucrânia, vamos analisar, não estou aqui para discutir, só quero que a gente se entenda o que significa apoio militar à Ucrânia até hoje. E isso significava fornecer à Ucrânia uma quantidade suficiente de armas para que a Rússia não a conquistasse muito rapidamente. Bem, se resumir totalmente, é isso sim. Ou seja, a Rússia tem muito mais armas, eles têm mais soldados, eles têm mais, digamos, poder ofensivo, eles têm mais disso, mais daquilo. Então, se a Europa quisesse, abriria seus estoques e entregaria à Ucrânia e ensinaria, por assim dizer, e tudo mais, além de remover todas as restrições. É muito difícil lutar. Você entra no ringue boxeador, mas com a mão direita amarrada nas costas. E agora compartilhe, por favor, compartilhe o quanto quiser. Você só pode se defender e, às vezes, timidamente, colocar a mão esquerda no rosto do adversário. Eu não sei quais são os objetivos. Vão vender, claro, vão vender. No momento em que for conveniente para eles, vão vender na hora. A França é a primeira que vai vender. A Alemanha tem suas próprias ideias sobre isso. A Alemanha tem medo de que a Ucrânia cresça. Se tudo acontecer de acordo com o cenário do Trump, ou seja, haverá uma fronteira, uma delimitação em algum lugar. Chegaram nesse ponto, colocaram estacas, soldados, alguma outra coisa. De alguma forma chegaram a um acordo com a Rússia, né, que a Rússia não vai atacar nos próximos 10 a 15 anos. Não sei como chegaram a esse acordo, nem o que está acontecendo. Os Estados Unidos têm direitos, o chamado direito de senhor, sobre todos os minerais. Isso não significa que os Estados Unidos tiraram, simplesmente os Estados Unidos têm esse direito. O primeiro direito de exploração. Ok. Começaram a investir lá primeiro bilhões, depois dezenas de bilhões de dólares, levaram um exército privado para lá e começaram a desenvolver não só a extração de minerais, mas também a produção diretamente no local. E o que acontece, de repente? Na Ucrânia, que está no centro de 100 milhões de pessoas treinadas, Polônia, Ucrânia, Eslovênia, Eslováquia, Báltico e assim por diante, são 100 milhões de pessoas treináveis, já treinadas, capazes, não como os papuas na Nova Guiné, capazes de refletir, de pensar, de negociar, de organizar e de aprender. Os caras ucranianos que fazem todo tipo de programação lá se destacaram muito bem no mercado mundial. Ou seja, está tudo ótimo. E aí, de repente, na Ucrânia começa a surgir um certo polo, o que chamam de um lugar onde tudo se desenvolve, desde a extração de minerais até o processamento deles e a fabricação de produtos. Quem será afetado por isso? Primeiro, a Ásia. Nada disso. Isso vai atingir primeiro a Alemanha e a França, e de certa forma o norte da Itália. Mas a Itália está menos preocupada com isso. E aí a Alemanha e a França vão fazer de tudo, vão fazer o possível para arrastar vocês, União Europeia, dar a vocês 5, 10, 20 bilhões de euros e assinar um acordo com vocês sobre não competirem com França e Alemanha. E a sua liderança, para quem o bilhão vai direto para os bolsos deles, vai aceitar isso imediatamente e vai gritar: olhem como é maravilhoso fazer parte da União Europeia. Mas, na verdade, tudo será feito para que vocês não se tornem concorrentes desses países. Ou seja, em outras palavras, para transformar vocês em um apêndice.
de recursos naturais, ou minerais úteis, como dizem. E para que o seu povo fosse trabalhar por muito pouco na própria França? E a mesma coisa que fizeram com o Báltico, né? Obrigaram eles a queimar a frota pesqueira, porque pelo acordo não tinham mais direito de pescar comercialmente. Bem, isso é o que os nossos e outros amigos semelhantes querem que aconteça. Leon, para você, última pergunta. De que ou de quem depende como e quando a guerra vai acabar? Só de uma coisa. De quando, em que momento a sociedade ucraniana e com ela a liderança, aliás, por onde começar eu não sei, vai realmente entender. Vai realmente entender a situação. Ponto. Amigos, escrevam também sua resposta nos comentários deste vídeo. Não se esqueçam de apoiar nossa conversa com um like e se inscrever no nosso projeto, assim como no projeto autoral do Leon. Leon Weinstein foi o convidado. Obrigado, Leon, pelo tempo e reflexões. Até novos encontros em nossos projetos. Até logo.